Oi pessoal, boa noite, espero que estejam todos bem. Estou aqui para gravar mais um vídeo. Dessa vez o tema vai ser autenticidade e integralidade. E para ilustrar um pouco do tema, eu vou falar um pouquinho sobre Moisés, que é um personagem muito importante na Bíblia. Era um homem que ele falava face a face com Deus, né? E transmitia o que Deus havia falado a ele para o povo de Israel. Então ele conduziu por um tempo o povo de Israel para a terra prometida. E quando o Moisés entrava na tenda para falar com Deus, face a face, como a gente fala com um amigo, com um parente, com o nosso cônjuge, enfim, ele não usava véu. Porém, quando ele saía da tenda da congregação, ele colocava esse véu para falar com o povo, com os israelitas. E por que ele colocava esse véu? Ele falava que a glória de Deus, ela era tão grande que demonstrava no rosto dele, o rosto dele brilhava. E aí, como tamanha era a glória de Deus, ele colocava esse véu porque talvez as pessoas iam olhar para ele, ver a glória de Deus, e por ela ser tão intensa, eles não iam aguentar e morrer perante a glória de Deus, que era tão magnífica. Porém, a gente percebe ao ler a Bíblia que não era bem isso, né? No momento que Moisés, ele deixou de ser uma pessoa autêntica, que é uma pessoa genuína, que não esconde o que sente, que não esconde o que deseja. E em alguns momentos na Bíblia, você vê que Moisés, ele agiu com ira, né? As primeiras tábuas que ele escreveu, que Deus mandou ele escrever, ele quebrou, porque ele se irou quando viu o povo israelita adorando um bezerro de ouro, né? Então, ele não estava sendo uma pessoa que agia conforme ele era. Ele escondia uma parte dele, né? Parte essa que hoje em dia a gente esconde também. Então, quando ele colocava o véu, não era porque a glória de Deus estava tamanha, que ele estava perdendo esta glória de Deus. E para que as pessoas não vissem que a cada vez que ele saía da tenda da congregação, ao invés do rosto dele brilhar mais com a glória de Deus, ele estava perdendo esse brilho. E quando ele entrava na congregação para falar com Deus, ele tirava o véu. Até porque Deus ia falar, por que você está colocando esse véu se eu conheço o seu coração, né? Então, para Deus, a gente não consegue mentir sobre a nossa autenticidade nem integralidade. E eu estou trazendo isso aqui, por quê? Porque hoje em dia, nós somos convidados a não ser autênticos nem íntegros. Autêntico é nós sermos pessoas genuínas, que não escondem o que a gente pensa, o que sente, nem o que deseja. E por muitas vezes a gente esconde principalmente o que sente, o que deseja, até mesmo no que acredita. Porque a sociedade nos rotula de formas que se a gente expor o que a gente sente, o que a gente gosta, o que a gente acredita, quando, por exemplo, falar de Deus. Quantas pessoas não criticam, né? Da forma como a gente fala de Deus. Se a gente fala, somos criticados. Se não fala, somos criticados. Então, quando a gente fala de autenticidade, é isso. É a gente ser genuíno, a gente ser quem a gente é. Não é a gente sair vomitando palavras duras para as pessoas. Óbvio que não. A gente tem que ter a sabedoria de saber falar e de saber calar. Mas termos na nossa essência a nossa autenticidade. Não deixar o mundo nos rotular. E, em conjunto, vem a integridade. Porque a integridade é a gente agir com honestidade, é a gente ser ético, é a gente ser justo, é a gente ser imparcial. Gravem bem essa parte de imparcialidade, que é um tema do próximo vídeo que eu vou gravar. E um tema coerente. Então vamos lá. Será que eu sou honesta comigo mesma? Ou será que eu demonstro ser forte quando eu estou quebrada? Quando eu demonstro ser corajosa quando eu estou com muito medo? Quando eu demonstro ser uma pessoa que me coloco bem, que não quebro, que tenho pulso, quando na verdade eu só queria deitar no colo de alguém, porque eu estou quebrada, porque eu estou doente, porque eu tenho que demonstrar uma força que eu não tenho sempre, porque eu tenho que demonstrar uma coragem que eu não tenho sempre. Isso aconteceu comigo. Eu sempre fui uma pessoa, para quem me conhece, eu sempre demonstrei muita força, muita coragem, mesmo nos momentos que eu estava quebrada. Mesmo nos momentos que eu precisava ser acolhida. Sabe aquele ditado que a gente fala, nossa, tudo que eu queria era o colo de mãe? Mas será que você queria o colo de mãe? Porque por trás desse ditado, o que é? Você queria ter sua mãe presente para quem já a perdeu?
Ou você tem a sua mãe e você só queria voltar à sua época de criança, quando você era genuína, quando você era honesta com você mesmo, quando você falava o que sentia, quando você ficava alegre e demonstrava alegria, mas quando você estava triste, você também demonstrava tristeza, porque isso não é ser fraco. Gente, não, a gente não vai conseguir ser feliz, ser alegre todos os dias. Mas a sociedade cobra isso da gente, principalmente de nós mulheres. Que em meio à dor, a gente tem que ser forte. Que em meio à tristeza, a gente tem que estar com um sorriso na cara. Não precisamos disso. Isso nos rotula. E eu, por muitos anos, absorvi esse rótulo e achei que eu era autossuficiente. Porque eu era forte, eu não precisava de ninguém para resolver os meus problemas, eu não precisava de ninguém para me sustentar. Mas eu precisava de Deus, porque eu sou 100% dependente dele. Eu preciso do meu esposo para me ajudar na criação dos meus filhos. Eu preciso do meu esposo porque ele é meu parceiro. Eu preciso dele para seguir a minha vida. Eu preciso dele para me acolher nos momentos que eu estou fraca, assim como ele precisa de mim. Mas será que a gente está dando essa oportunidade aos nossos cônjuges? Ou a gente está absorvendo os rótulos que a sociedade coloca sobre nós? Porque hoje a mulher tem que ser símbolo de coragem, de ser forte, de ser líder. Mas e o nosso lado humano? E o nosso direito de ficar triste quando a gente está triste, de sentir medo quando a gente está com medo, de chorar quando a gente quer chorar? Será que a gente está sendo íntegro e está sendo autêntico com nós mesmos? A gente cumpre as promessas que a gente faz? A gente respeita os outros? A gente nos respeita antes de respeitar os outros? A gente assume responsabilidades quando a gente erra ou a gente é orgulhoso? A gente é grato quando tem que ser grato? A gente é transparente e confiável? A gente é responsável pelas nossas ações? Porque boa parte dos problemas que nós passamos hoje, eles são consequências das nossas decisões. E a gente precisa assumir isso. Quando a gente decide algo e passa os anos, hoje eu faço uma reflexão sobre minha vida. Existem coisas na minha vida que eu me arrependo. Decisões que eu tomei que eu me arrependo porque eu não tinha maturidade na época que eu tomei a decisão. Mas se eu tivesse a oportunidade de voltar o tempo, eu teria tomado uma decisão diferente? Eu preciso ser verdadeira comigo. Não. Mesmo me arrependendo, eu tomaria a mesma decisão. Sabe por quê? Porque foram essas decisões que me trouxeram problemas que eu tive que superar e me transformaram na pessoa que eu sou hoje. Se eu não tivesse passado por isso, eu não tivesse tomado essa decisão errada, eu não seria quem eu sou hoje, não sei nem quem eu seria. Então, vale essa reflexão da gente parar de absorver rótulos que a sociedade coloca, de parar de culpar a nossa imaturidade por decisões que nós tomamos e começar a agradecer por esses problemas que nós passamos, a agradecer porque foram esses problemas que nos transformaram em quem somos hoje, foram decisões que doeu, que nos levaram a problemas, mas que nós superamos. E, gente, independente da maturidade, problemas vêm. A gente só precisa ser autênticos e íntegros, principalmente com nós mesmos. Porque se a gente fizer isso conosco, a gente vai ter em abundância para dar para o mundo. A gente vai começar a ensinar as pessoas através da nossa vida autenticidade e integridade. Quando você é verdadeiro com você mesmo. Então, se tá triste, chore. Se tá fraco, peça ajuda. A gente tá aqui para isso. Somos e devemos ser 100% dependentes de Deus. E precisamos uns dos outros. Uma sociedade que se degladia, que não pede ajuda, que está focado em apontar o dedo quando está quebrado por dentro. Quando aponta o dedo, quando precisa de ajuda. Ao invés de apontar, levanta a mão e pede ajuda. Vai ser tão mais simples. Vamos olhar o exemplo de Jesus. Até ele pediu ajuda quando ele precisou. Por isso que ele teve os discípulos. Mas fica essa reflexão. Para o próximo vídeo, eu pedi para vocês gravarem bem a palavra imparcialidade, que é uma das características da integridade, que eu vou falar um pouquinho sobre os deveres da família atípica, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.